Oi, gente! Tudo bem com você? Espero que sim. Eu, professor Guilherme, estarei contigo nessa aventura para estudarmos um tema muito importante. Falaremos de ética e integridade. Sim, trataremos dos principais aspectos desse assunto tão importante, de acordo com o edital do Concurso Nacional Unificado. Sim, nossa aula está atualizada de acordo com o Concurso Nacional Unificado. Se inscreva nesse canal, dê joinha, like e vem comigo a partir de agora. Para iniciarmos os nossos estudos acerca da ideia de ética no serviço público, é importante fazermos algumas distinções. Logo, eu preciso fazer para você uma simples diferenciação. Veja, inicialmente temos que entender que ética deriva do grego ethos, que tem o mesmo sentido de modo de ser, caráter ou costume. Por sua vez, a moral, ela deriva do latim mos, que significa comportamento. Uma dica: anote a origem etimológica da palavra ética e moral. Bancas examinadoras adoram questões buscando fazer com que o candidato entenda e apresente a origem dessas palavras. Ética vem do grego ethos, que quer dizer caráter, costume. Moral, por sua vez, está ligada à ideia de comportamento. Valores, por sua vez, são preceitos morais e regras sociais, enquanto virtudes deriva do latim virtus, utis, que significa força do corpo. Tome nota nesses conceitos, mas fique calmo que a gente vai entender melhor cada um deles. Mas para continuarmos o nosso estudo, é importante refinarmos esses conceitos. Vamos entender um a um, ponto a ponto, a partir deste vídeo. Bora lá! Para entender ética, nós podemos afirmar que é uma disciplina filosófica que se ocupa com a reflexão a respeito das noções e princípios que fundamentam o que nós chamamos de vida moral. Dessa maneira, eu posso apontar para você que o estudo da ética ele é um estudo que tem uma característica bastante universalizada. O que significa? É uma visão que todos possuem sobre determinada situação. No tocante à moral, ela pode ser vista como um conjunto de costumes e de também juízos morais de um indivíduo ou de uma sociedade que possui um caráter meramente normativo. Já que eu defini uma ideia de ética e moral, vamos fazer um comparativo. Eu posso falar para você que a ética é a ciência sobre o comportamento moral dos homens em sociedade. Ou seja, a ética ela tem uma visão um pouco maior do que a moral. Ela está relacionada à filosofia. Ela visa explicar, esclarecer, investigar determinadas realidades e elaborar os conceitos que são correspondentes aí para a nossa interpretação. Por outro lado, a moral nada mais é que um conjunto de normas. Associa aí, moral, norma. E ela regula o comportamento individual dos homens. Ela é normativa e se manifesta numa sociedade como resposta para as necessidades sociais de cada um. Bom, também temos que falar de valores. E os valores são os padrões de conduta mantidos por determinados indivíduos, e para isso levará em conta a sociedade na qual ele está inserido. Essa é a ideia de valores que nós temos. Mas se liga aí, porque os valores eles se diferenciam dos demais conceitos éticos na medida em que estão relacionados com a subjetividade de cada indivíduo. Preste muita atenção. Eu posso te afirmar que aquilo que é considerado de valor ético para uma pessoa, por exemplo,
ela pode não ser para outra pessoa. Isso é comum de acontecer. Então, uma pessoa pode achar que algo é ético e a outra pessoa não. Ou então, o grau de importância que é conferido, por exemplo, aí dentro da situação, a determinados valores, ele tende quase que sempre não ser o mesmo de forma unânime. Isso acontece bastante. Então, só para recapitular a ideia, aquilo que é considerado de valor ético para uma pessoa, outra pessoa pode entender que aquilo não é de valor ético. Ou então o grau de importância, ele pode ser diferenciado nos grupos. Se você parar para perceber aí, os valores eles são intimamente relacionados e influenciados pela cultura de cada pessoa. Mais uma vez, a cultura ela é um ponto de impacto para influenciar no caráter e na própria formação da sociedade jurídica. Mano, se você parar para pensar, a depender dos aspectos aí relacionados com a criação, com base cultural, com a família e com diversos grupos conhecidos ao longo da vida, nós podemos afirmar tranquilamente que cada pessoa ela forma uma espécie de conjunto de valores que serão seguidos ao longo da sua vida. Tudo isso é um impacto cultural. Podemos falar também das virtudes. E essas virtudes, elas estão relacionadas com a capacidade do indivíduo, a capacidade que acontece diante de duas alternativas. Então, imagine aí na sua vida, você tem duas opções. E você, obviamente, vai optar por aquela que é considerada mais correta e justa. Você sempre vai escolher aquilo que você entende como algo bom, como algo que vai levar você para o melhor caminho. Por isso, a virtude ela pode ser definida como uma propensão que as pessoas possuem com base nos valores, para que tome a decisão que seja considerada a mais correta, a mais honesta. Essa é a visão que temos que ter aqui. Tem um cara que já morreu, ele é bem famoso, o nome dele é Aristóteles. E ele dividia as virtudes de duas formas. De um lado temos as virtudes intelectuais, que são as virtudes que estão relacionadas aí com o ensino e aprendizagem que a pessoa ela adquire ao longo da vida. Todos os estudos, todas as informações que contribuem para que ela tenha aquela opinião e ela tenha aquela virtude formada. Mas, de outro lado, nós temos as virtudes morais. As virtudes morais são as virtudes que são adquiridas ao longo dos anos e elas decorrem da força do hábito. Ou seja, essa virtude você vai adquirindo fazendo aquela coisa sempre de uma determinada forma. Por exemplo, enquanto na virtude intelectual você lê um livro, aprende e cria ali a sua opinião, na virtude moral eu posso citar para você um hábito que decorre da história da sua família. Exemplo, eu não vou comer manga com leite porque eu posso morrer. Essa história, óbvio, a gente sabe que tem toda uma história por trás disso, mas se eu não buscar, eu acreditar nessa informação e colocar em prática porque alguém me ensinou, isso não deixa de ser uma virtude moral. Portanto, vamos conceituar da seguinte forma: as virtudes intelectuais, elas estão relacionadas com o ensino e aprendizagem ao longo do tempo. Uma pessoa que sempre frequenta uma escola, de acordo com o autor, tende a tomar uma decisão que esteja mais de acordo com uma virtude intelectual do que uma pessoa, por exemplo, que é analfabeta e não tem acesso a um livro, a informação. Já nas virtudes morais, podemos falar que são adquiridas ao longo dos anos com a força do hábito. Elas não dependem, ao contrário do que ocorre com as intelectuais, de estudo ou conhecimento prévio, já que ela decorre de vivências. Afinal, qual a importância da ética no serviço público? Primeiramente, cabe ressaltar que todos os códigos de ética derivam do princípio da moralidade. Além disso, a moral administrativa é bem diferente da moral comum, conforme iremos acompanhar. Enquanto a moralidade administrativa
está ligada à ideia de boa ou má administração e aos preceitos éticos de probidade, decoro e boa-fé, a moral comum está baseada unicamente na crença envolvendo o bem e o mal. A moral administrativa, ela é um conceito bem mais amplo que o da moral comum. Se liga nessa informação. O princípio da moralidade, ainda que dotado de um certo grau de subjetivismo, já que em certas situações a gente depende da posição ou talvez aí do apontamento de cada administrador, que terá que dar sua opinião sobre um determinado ato aí, se ele foi contrário ou não à moralidade, é salutar destacar que o princípio da moralidade ele é de caráter objetivo no âmbito da atividade pública, no âmbito da administração pública. Agora, qualquer ato contrário ao princípio da moralidade é ato nulo. E aí, para entender todos esses conceitos, não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo. Não custa nada pedir para você se inscrever aí nesse bendito desse canal. Só se inscrever, manda para um amigo, com certeza fará muita diferença aqui para mim. E se você gostou muito, vai lá e siga no Instagram, @profguilherme. Volte sempre. Tchau!